Boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo, né? Essa apresentação, ela faz parte do programa Agentes Territoriais de Cultura. Me chamo Thales Vilar, estou agente territorial de cultura de região imediata Paulo Afonso. O meu território de atuação é Paulo Afonso, Glória, Abaré, Xorroxó, Rodelas, Santa Brígida. Quero dizer para vocês que eu sou um homem branco, estou vestindo camisa preta, estou usando um óculos de armação preta, estou com fone no ouvido, meu cabelo é baixo. Atrás de mim há espumas acústicas, uma placa com o nome Bacurau Web Rádio com o desenho de uma caricatura de um Bacurau. Gente, quero dizer para vocês que eu vou ler o slide inteiro justamente para que a gente possa oportunizar que nossos irmãos que sejam cegos, né, possam entender os nossos slides. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que se trata o edital de bolsas da Cultura Viva de 2025. É um edital revolucionário para valorizar os mestres e mestras da cultura tradicional e populares do Brasil, promovendo a diversidade cultural e fortalecendo as comunidades em territórios vulneráveis. Então, o que são as bolsas Cultura Viva, né? Ela é uma bolsa de reconhecimento cultural que faz a valorização dos saberes tradicionais e populares através de bolsas destinadas exclusivamente para pessoas físicas que sejam mestres ou mestras reconhecidos por sua comunidade. É um fomento à cidadania, com o fortalecimento da cidadania cultural em territórios vulneráveis, promovendo ações comunitárias que preservem e transmitem os conhecimentos ancestrais. Diversidade em ação, celebração de riqueza cultural brasileira através do apoio direto aos detentores de saberes que formam a identidade nacional. Essas são as principais inovações do edital, na natureza de doação, eliminação de prestação de contas financeiras tradicional, exigindo apenas o relatório de atividades realizadas. Essas mudanças reconhecem a especificidade do trabalho cultural e reduz a burocracia. O que é que quer dizer esse texto aqui? Que aquele mestre e aquela mestra contemplado nesse edital, eles não vão precisar prestar contas. Inclusive, o recurso, ele é na fonte, né, retirado na fonte, inclusive a questão do imposto de renda, ele é retirado na fonte. Então, não tem que prestar contas, né? A única coisa que o mestre tem que fazer é um plano de ação e estar junto, né, ao Ponto de Cultura. Existe um sistema de cotas inclusivo, né, que garante a representatividade com 25% das vagas para as pessoas negras, 10% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência, assegurando a diversidade e a equidade. E a inscrição oral, inclusive nesse edital, a possibilidade de submissão oral das candidaturas, removendo barreiras de acesso para mestres e mestras da comunidade com tradição predominantemente oral. O que é que ele quer que o edital vai estar mostrando? Que é possível para esse mestre e essa mestra fazer o edital oralmente, né? Vai existir algumas perguntas, como se fosse uma proposta. Esse mestre, essa mestra, alguém pode ler para ele e ele pode depois estar falando isso oralmente, né? Então a banca vai ouvir essa pessoa falando o plano de ação dela. Então isso é uma possibilidade, né, que é aberta nesse edital, né, para aquelas pessoas, mestres e mestres, muitos deles não têm ensino formal, né, muitos deles não têm graduação, não tem nível superior, às vezes não tem ensino médio, nem ensino fundamental. Então, essa possibilidade da inscrição oral, né, ela abre essa possibilidade para que essas pessoas sejam contempladas nesse edital. E aí, a ideia também do edital é a desconcentração territorial. O edital prioriza territórios historicamente marginalizados, garantindo que as bolsas cheguem onde são necessárias. E aí, existem os territórios prioritários, que são periferias urbanas, territórios indígenas, comunidades quilombolas, áreas rurais e regiões de baixo IDH, né? E aí eles também prezam o impacto social, né? Esta abordagem assegura que os recursos públicos cheguem diretamente às comunidades que preservam as tradições culturais mais vulneráveis,
fortalecendo a cultura local e promovendo o desenvolvimento territorial sustentável. E aqui são os requisitos de elegibilidade, né? Experiência cultural, no mínimo de 5 anos de atuação comprovada na área cultural, demonstrando consistência e dedicação aos trabalhos com culturas tradicionais. Muitos desses mestres e mestres têm muito mais do que 5 anos de atuação, mas o edital, né, pede que a exigência mínima seja de 5 anos de atuação. Também o reconhecimento comunitário, né, ser reconhecido como mestre e mestra pela comunidade local, validando o papel de liderança cultural e reconhecimento tradicional. Além de esse mestre, essa mestra, né, ela tem que fazer os mesmos processos que um artista comum faz, né? Ela tem que ter um currículo, ela tem que ter um portfólio, né? Esse reconhecimento comunitário pode ser uma carta de anuência, uma declaração de que essa pessoa faz essa atividade ou ela existe naquela comunidade. Então, esses são também alguns requisitos probatórios para que essa pessoa possa estar apta a participar desse edital. Nacionalidade, né? Naturalizados ou estrangeiros com residência mínima de 5 anos no Brasil e garantindo o vínculo com o território nacional, ou seja, isso pode ser inclusive um mestre e mestre de outro país. Por quê? No Brasil a gente tem a Amazônia legal e a Amazônia divisa com alguns países aqui da América do Sul e inclusive algumas tribos indígenas, algumas comunidades indígenas, elas são binacionais. Então, isso também possibilita, né, que essas pessoas possam participar do edital. E o vínculo institucional, né, comprovação de parceria com ponto ou pontão de cultura certificado pelo MINC através da declaração de parceria formal. Ou seja, esse mestre e essa mestra tem que estar obrigatoriamente vinculado a um ponto de cultura ou a um pontão de cultura. Na região de Paulo Afonso, nós temos aqui 14 pontos, né? Desses 14, 12 é que estão certificados pelo MINC. E esse mestre, essa mestra deveria estar, né, vinculado a um desses pontos ou ao pontão também, que nós temos aqui também na região, um ponto de cultura, um pontão de cultura. E aqui é quem não pode participar, né? A idade mínima de 18 anos, né, não pode se candidatar, uma vez que o programa exige plena capacidade civil para a celebração do termo da Bolsa, né, os menores de 18 anos. A natureza jurídica, né, pessoas jurídicas são excluídas, pois o edital destina-se exclusivamente ao reconhecimento individual de mestres e mestras. Funções públicas, agentes públicos, dirigentes públicos, seus parentes próximos não podem participar, garantindo transparência e evitando conflitos de interesse. Então, essas são as vedações de quem não pode participar desse edital de mestres e mestras. E aqui a importância dos pontos de cultura, né? Os pontos de cultura são fundamentais para esse edital, funcionando como pontes entre as políticas públicas e as comunidades culturais. E esse ponto precisa, como eu já falei para vocês, de certificação no MINC. Os pontos devem ser certificados pelo Ministério da Cultura. Eles também devem emitir uma declaração de parceria, né, que é o documento formal que comprova o vínculo do mestre e da mestra com o ponto, né? E apoio institucional, né, estrutura de suporte para o desenvolvimento das atividades. Ou seja, não é só a declaração de parceria. Ele precisa dar um apoio institucional, né? O ponto precisa, inclusive, elaborar esse plano de ação junto com esse mestre, tá? Esse mestre ele vai poder dar curso de capacitação e formação em escolas, né, dos seus municípios ou do estado que tenha no seu município. E esse plano de ação deve ser formulado, né, e planejado junto com o ponto. E aqui é o que a maioria das pessoas tem dúvida, né? A composição da banca de avaliação. Quem vai avaliar esse edital? Ele foi dividido em 50% poder público e 50% sociedade civil, ou seja, será uma banca paritária, né? Esses são representantes governamentais com experiência em políticas culturais e conhecimento de culturas tradicionais, assim, também não pode ser também qualquer servidor público, né, que pode ser feito, mas na prática a gente sabe que a Secretaria de Cultura e as Coordenadorias de Cultura e Secretaria de Educação, que são, inclusive algumas Coordenadorias de Cultura são vinculadas a algumas Secretarias de Educação no nosso território, elas vão indicar pessoas do seu quadro, né, e necessariamente essas pessoas não têm
todo esse conhecimento, mas, enfim, é governamental. Da parte da sociedade civil, 50% dos membros é representante da sociedade civil organizada, incluindo mestres e mestras e especialistas em culturas populares, ou seja, outros mestres podem participar, podem ser convidados para participar desse edital, podem ser convidados para participar desse edital membros do Conselho de Cultura, podem ser convidados para participar desse edital membros, representantes dos pontos de cultura, de coletivos culturais, né? Claro, formalizados, reconhecidos pelo município, e é isso, é dessa forma que vai estar sendo feita a composição. Inclusive, isso pode ser remunerado, o município pode definir no edital que esses 50% da sociedade civil, eles podem inclusive receber recursos, tá? ser remunerado para avaliar essas propostas. E aqui está embaixo, né, esta composição paritária garante equilíbrio entre a perspectiva institucional e o conhecimento comunitário, assegurando avaliações justas e contextualizadas. Então, o que é que eu aconselho, né, para quem vai participar desse processo? É levar essa discussão para o Conselho Municipal de Cultura, né, chamar os pontos de cultura também para que essa discussão se amplie, né, porque os pontos de cultura conhecem os mestres e mestras, os conselheiros também da sociedade civil, e junto com o poder público possam definir, né, de forma transparente quem vai participar desse processo, avaliando currículos, avaliando participação, ativismo cultural, relevância. Eu acho que tudo isso deve ser avaliado em conjunto e aí decidirem, né, quem vai formar a banca da parte da sociedade civil. Esses aqui são os critérios de avaliação que o proponente vai enviar para o edital de mestres e mestras, né, que é a atuação cultural, né, qualidade e consistência dos trabalhos desenvolvidos nas culturas tradicionais e populares ao longo dos anos, né, relevância comunitária, a gente já falou lá no começo, mas vamos falar aqui de novo, do impacto e reconhecimento do trabalho na comunidade, medindo o alcance social das atividades culturais, o plano de atividades, né, esse plano de atividades é o que vê a qualidade e a viabilidade do plano proposto pelo mestre, né? Especialmente nas atividades educativas e interativas que serão em escolas, e as comprovações, adequação e completude da documentação apresentada que sustenta a candidatura desse mestre ou dessa mestra. Esse aqui é o processo de avaliação, né? E aí ele vai a distribuição, né? Cada proposta é avaliada por pelo menos 2 membros da comissão. Eles falam, gente, que é 50% poder público e 50% sociedade civil, mas não estabelecem quantos, tá? Pode ser 4, pode ser 6, nunca pode ser números que não sejam iguais, tá? Tem que ter 2 de um lado, 2 do outro, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10, tá? A média de notas é o cálculo da pontuação final através da média aritmética das avaliações. A avaliação individual, cada membro atribui nota segundo os critérios estabelecidos, que está lá no anexo do edital, que está disponível lá no Programa Nacional Cultura Viva, na página do MINC. E a classificação, que é a ordenação dos candidatos para a pontuação e para a seleção final. Falando isso para vocês, esse edital é como qualquer outro edital, tá? A diferença dele é que essa banca ela não é uma banca de pareceristas que é contratada como é nos demais editais, tá? Ela é feita justamente em uma articulação com o poder público e a sociedade civil para fazer a escolha dessas pessoas. Uma vez essas pessoas escolhidas, elas assinam o documento, isso vai para a Secretaria de Cultura, a Secretaria envia para o Secretário de Cultura e isso vai para o Diário Oficial e aí o prefeito vai lá, assina nomeando as pessoas que vão participar da banca. Aqui são os critérios de desempate, né? O primeiro critério é maior pontuação no quesito atuação cultural, privilegiando a qualidade do trabalho desenvolvido. O segundo critério é maior tempo de atividade cultural comprovada, valorizando a experiência acumulada, lembrando que o critério mínimo é 5 anos de atuação, sem maior de idade, mas como eu falei, muitos mestres têm 30, 40 anos de atividade, né? O terceiro critério é maior idade, respeitando a sabedoria e experiência dos mestres mais experientes. Isso aqui também é um critério que foi tirado, inclusive, de concurso público, né? Quando há empate, né, também, às vezes o mais velho
ele tem a pontuação e passa, né? Inclusive isso na política, né? Existem vários editais e concursos que usam esse critério de idade. E aqui a gente tem a etapa da inscrição, né? Primeiro, todas as inscrições serão gratuitas, né? Gratuidade total. As inscrições são completamente gratuitas, removendo barreiras econômicas para a participação de médios e mestres das comunidades vulneráveis. A modalidade de inscrição ela é feita por formulário online tradicional e essa novidade que é a submissão oral, né? Que é uma inovação de inclusividade, né? A documentação necessária é o formulário preenchido, as comprovações de atuação cultural, como eu falei para vocês, as mesmas comprovações que são pedidas aos fazedores de cultura, é a mesma coisa aqui. Currículo, portfólio, material de imprensa, entrevistas, YouTube, assim, você tem que criar o seu portfólio a partir do registro das suas atividades. A declaração de parceria com o Ponto e o Pontão é obrigatório, né? Então sem isso também não vai conseguir fazer a sua inscrição. O plano de atividades detalhado, que é isso que a banca vai avaliar, né? Junto também com o portfólio, com todas essas outras comprovações. E essa possibilidade de inscrição oral representa um avanço significativo na democratização do acesso. E aqui no 2, né? Aqui vamos voltar. E aqui, etapa 2, a seleção, né? Nós teremos, a gente terá uma avaliação técnica, né? A comissão de seleção analisa todas as candidaturas segundo os critérios estabelecidos no anexo 5 do edital, garantindo transparência e objetividade, né? E aí teremos, como nos demais editais, resultado preliminar com a publicação da lista de selecionados em caráter preliminar, permitindo que os candidatos tomem conhecimento da sua situação. Prazo de recurso, né, período determinado para apresentação de recurso, assegurando o direito da defesa e a possibilidade de revisão das decisões. Ou seja, assim como no edital, você também pode impetar recurso, caso, né, você não fique satisfeito com a avaliação da banca. E aqui são a etapa 3, que é a habilitação, né? Essa etapa destina-se exclusivamente aos candidatos selecionados, focando na validação documental e confirmação das informações prestadas, né? Os documentos são os mesmos também que pedem os demais editais: apresentação de RG, CPF, comprovante de residência, as comprovações técnicas, né? Que é a validação das experiências culturais, declaradas através de documentos, certificados ou declarações oficiais, as certidões, né? Que são as certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, e as declarações da comunidade, tá? Que os líderes comunitários reconhecem o trabalho daquele mestre e mestre. Então tem que ser uma declaração escrita, né, e autenticada por esse líder comunitário. E aqui a etapa final, que é a assinatura do termo, que é a formalização do termo de outorga da Bolsa Cultura Viva, estabelecendo oficialmente a parceria entre o beneficiário e o poder público. E aí o início das atividades, né? A partir da assinatura, inicia-se oficialmente a execução do plano de atividades, aprovado, marcando o começo do período de vigência da Bolsa. E aqui o plano de atividade nas escolas, né? Uma das grandes inovações do edital é a exigência de atividades educativas interativas, conectando os saberes tradicionais com o ambiente escolar formal. Essa aqui é a base legal, né? As atividades devem se aliar com as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, seu plano de ação, né, deve estar baseado nessas leis. Você vai ter que formular seu plano de ação baseado justamente nessas duas leis. A metodologia interativa, né, que privilegiam abordagens participativas que envolvam ativamente os estudantes na aprendizagem de culturas tradicionais e populares. A ponte cultural, né, criação de conexões significativas entre o conhecimento tradicional e o currículo escolar, enriquecendo as formações dos jovens. Ou seja, desculpa, tá? Uma vez esse plano de atividade estando pronto, você já ganhou a bolsa, né? Você já está tudo aprovado, tudo certinho, apresentou o plano de atividades. O que é que você vai fazer? Você vai lá junto com o Pontão de Cultura, o representante do Pontão de Cultura, e vai
e vai procurar as escolas, ou uma escola, né, para que você possa dar esse ensino lá, né, que você possa fazer essa capacitação e formação lá. E aí você precisa entrar em contato com a escola, porque você precisa entrar em contato com a coordenação pedagógica da escola, para ver como é que eles, o que é que eles já têm lá, o que é que eles já estão executando, assim, alinhar seu plano de ação com o currículo da escola, para que, né, não tenha contratempos e que a escola também se planeje para estar lhe recebendo. Esses aqui são os detalhes da Bolsa Cultura Viva, né? R$ 2.200 é o valor mensal, né, que é equivalente à bolsa de mestrado do CNPq, garantindo remuneração digna para o trabalho cultural. Ela pode ter de 6 a 12 meses de duração, né? O período é flexível, que permite a adaptação de necessidades específicas de cada projeto cultural. São 20 horas a carga semanal, distribuída em preparação e transmissão de conhecimentos. E ela pode ser prorrogável, né? Lembrando que para ela ser prorrogável, precisa estar dentro da adequação do orçamento da Bolsa, que isso vai ser prorrogável. Se tiver 6 meses, ela pode ter 1 ano. Se tiver 12 meses, ela pode ter 2 anos. Entendeu? Então, isso eu preciso também estar bem amarradinho para que possa ter realmente continuidade. E aqui a distribuição da carga horária. Essa carga horária equilibra o tempo necessário para a preparação das atividades, como a transmissão efetiva dos conhecimentos, reconhecendo ambos os aspectos que são fundamentais para o trabalho cultural de qualidade. E está aqui, são os aspectos fiscais e administrativos da Bolsa, né? Que é a retenção do imposto que eu falei para vocês lá no início também. O valor da Bolsa está sujeito à retenção do imposto de renda na fonte, conforme a legislação tributária vigente, e os beneficiários devem estar cientes dessa obrigação fiscal. A natureza da Bolsa, né, por se tratar de doação, não há exigência de prestação de contas financeira tradicional, sendo necessário apenas um relatório de atividades desenvolvidas. E importante, né, a simplificação dos aspectos administrativos permite que as MES e MES se concentrem no que fazem de melhor, transmitir seus conhecimentos e fortalecer suas comunidades. Ou seja, você vai enviar esse relatório de atividades desenvolvidas para o ponto de cultura e para a Secretaria de Cultura, tá? Ou Superintendência ou Coordenadoria. O mestre, a mestra vai ter que enviar esse plano de atividades todos os meses, né? Inclusive também prestar essa cópia dessa atividade tem também que ficar com a escola, tá? A escola também tem que receber uma cópia, o ponto ou o pontão de cultura e a Secretaria de Cultura. E aqui, como eu falei, né, os próximos passos, né, esse edital representa uma oportunidade histórica para o reconhecimento e valorização de culturas tradicionais e populares brasileiras. Assim, informar, né, divulga esta oportunidade nas comunidades e territórios culturais, apoiar, né, auxiliar as MES e MES na preparação de suas candidaturas, celebrar que reconheça e valorize os saberes tradicionais em sua região. Então, gente, esse aqui que eu acabei de falar para vocês é vamos dizer assim, o esquema inteiro, né, do processo do mestres e mestra, do Bolsa Mestres e Mestres da Cultura, tá, gente? E aí estou aí, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Estamos aí também abertos a perguntar, tá, José? Se você quiser fazer alguma pergunta, dizer para vocês que é muito importante essa bolsa, porque ela não é só uma questão de remuneração, mas uma questão de reconhecimento e de consolidação de saberes, né? A gente sabe que muitas coisas se perdem com o tempo, porque às vezes existe uma tradição que não é seguida, principalmente tradições orais, né? E as pessoas vão morrendo e a juventude não vai se interessando, né? E a ideia do governo federal com esse programa é justamente fazer com que isso não morra, né? Para que isso continue e para que essa cultura tradicional ela seja mantida, né? Muitos municípios criaram a questão de projetos municipais que fazem o patrimônio vivo, né? E aí elencam algumas pessoas da comunidade, né, que tem algum trabalho relevante na área cultural,
né, e transformam essas pessoas e outorgam essas pessoas, né, títulos, né, de mestres e mestras. Também é possível. Alguns municípios estão fazendo isso, né, criando leis para municipais que reconheçam essas pessoas. Pode falar, José. Thales, bacana a explanação. Tipo, eu sou artesão, né? Trabalho de cerâmica, trabalho Termos do Sertão, tanto o ícone histórico como a fauna e flora. E já tenho aí meus discípulos diante do trabalho que eu venho fazendo, e aí eu ficava na dúvida se na ação do que eu faço eu já poderia me classificar aí como mestre, né? Sim. Porque já tenho discípulos, né, exercendo o trabalho, já produzem. Até quando dei aula, eu levei para a sala de aula o trabalho para fomentar o desenvolvimento ali, despertar para o lado financeiro. E teve alunos meus que hoje foi para a linha também da arte com madeira, né? Mas é uma pergunta assim, tipo, isso vai ser arcado pelo município ou pelo estado? Na realidade, esse recurso ele vai junto com o PNAB, com o PNAB 52. Vamos dizer assim, seu município vai receber R$ 200.000. E aí, nessa escuta pública, uma vez definido que vai haver um edital de mestres e mestras, a própria porcentagem do valor já está definida no próprio edital, tá? E aí, o que é que vai dizer o que é que vai ter nesse valor? O que é que vai dizer nesse documento? Ó, a gente vai pegar, vai destinar R$ 40.000, a gente vai somar 6 meses de R$ 2.200, quanto é que vai dar esse valor? Entendeu? E aí, vamos somar, vai dar R$ 40.000 ou R$ 50.000, 2 mestres ou 4 mestres, por exemplo, tá? E aí, esse dinheiro já vai ser reservado para isso. Quem vai fazer o pagamento para você é o município. Entendeu? Se você, Legal. e se você concorrer no do estado, porque o estado também vai abrir, tá? E já é o estado que vai passar para você. Entendeu como é o processo? Quer dizer que vai ter do estado? Vai ter também. O PNAB é tanto para município como estado. Porém, a gente não sabe como é que vai ser a distribuição, porque o estado distribui para o território. Verdade. E aí pode ser que nosso território fique com 2. Entendeu? 2 vagas. Então é muito mais interessante que os municípios façam. Porque os municípios podem ter uma gordura para fazer. Se apertar direitinho, dá para fazer. Tem município que não precisa ter 2, precisa só ter 1. Pode concorrer. E aí fica aberto lá para concorrência, né? Só tem uma vaga, você vai abrir lá a inscrição e as pessoas vão se inscrever. Entendeu? E existem alguns municípios que já definem também quem pode ser. Entendeu? Isso Thales, falando isso, na explanação inicial, você falou que está atendendo alguns municípios, mas não vi Xorroxó, Macururé. Quer dizer que para Macururé, Xorroxó é outro técnico? Não, ó, o que acontece? A minha atuação, ela é em todo esse território. Mas, assim, por questões financeiras, logísticas e de recursos, que o Ministério não me dá recurso para fazer visita no território. Então, eles pedem muito que a gente faça essas atividades online, para que a gente possa atender os municípios. Mas você está vendo como é a dificuldade, né, de fazer coisas online. Sim, verdade. Mas a ideia é essa. Então, seria de dar uma assessoria e estar conversando com o município, com os fazedores. Eu gosto de conversar com as duas partes separadas para depois conversar junto. Eu gosto de conversar primeiro com o município, vou lá, converso com o município, conheço quem é o coordenador de cultura, quem é o secretário, converso tudo que eu falei aqui para você, falo com ele lá também. Mas eu gosto de fazer a provocação com os artistas, porque os artistas é que vão, na realidade, fazer a pressão, né, para que o município entre na história. Ó, vamos botar, a gente quer uma porcentagem desse valor para ter a bolsa de mestres e mestras. Entendeu, José? Então isso assim, se você esperar o município fazer, né, o município, alguns, não vou dizer que todos os municípios, tem município que não tem interesse em fazer. Entendeu? Verdade. E aí precisa se buscar os fazedores, para os fazedores, olha, a gente quer, bote na escuta, abra a escuta que a gente vai lá para a escuta. E nós temos um problema grave, que é nacionalmente isso, que é a questão de articulação, de juntar as pessoas. Não é fácil, entendeu? Você mora em Macururé e sabe quais são as dificuldades que Macururé tem para reunir artistas, para reconhecê-los, para fazer edital, para fazer, entendeu?
Porque, Verdade, não é fácil. porque as pessoas acham que o dinheiro vai para a mão, mas não, o processo não é assim. Tem que fazer um edital, tem que concorrer a esse edital, tem que fazer um projeto, né? Então, assim, a burocracia está muito, mas muito menor do que era antes. Mas ainda para algumas pessoas é uma barreira. E aí cabe aos municípios e a mim, como agente, fazer formação e capacitação, né? A gente está planejando, inclusive, fazer uma formação para a elaboração de projetos aqui em Glória, né? Que é a cidade aqui pertinho. Entendeu? Para quê? Para que eles fiquem aptos a estarem fazendo projetos, né? E aí o município vê também se vai aceitar projetos mais elaborados ou projetos mais simplificados. Isso aí vai depender da banca e da articulação que o município vai ter com a banca contratada, entendeu? O que é interessante, não é dizer que vai passar ninguém. É que eles podem conversar com a banca, alinhando para dizer que para a banca não ser tão, vamos dizer assim, Rigorosa. tão rigorosa, tão criteriosa, entendeu? Ó, o nível aqui tá assim. Então vamos fazer análise nesse nível, entendeu? É um alinhamento, não é que você vai dizer para os caras, vai aprovar porque é para qualquer projeto. Mas que eles não tenham uma visão tão criteriosa, entendendo a realidade local, entendeu? Então esse é um alinhamento que os municípios conseguem fazer com os pareceristas, entendeu? Bacana, bacana. Espera isso. Então, é isso, né? Tomara que tenha sido esclarecedor para você, José, e para todos aí que vão nos assistir posteriormente. Eu quero agradecer aqui a participação de todos e tamo junto, né? Meu perfil é @agente_Thales_Vilar lá no Instagram. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem lá no inbox que eu respondo, né? E vamos para frente, teremos outras formações como essa. E muito obrigado pela participação de todos aí.